Olá, hoje eu quero falar para você de uma união de mais de 100 anos. Poucos grupos da Agropecuária Nacional têm tanto tempo de atuação como a SRB, a Sociedade Rural Brasileira. Até me surge uma curiosidade, será que nesse tempo já acompanhou tantas adaptações, reviravoltas como a de agora, esse movimento pela sustentabilidade? Vamos saber da própria SRB, que demonstra estar alinhada ao movimento com a representante que escolheu para ser a presidente, a primeira mulher, Tereza Vendramini. E para quem não conheceu na abertura, quem é a Tereza Vendramini é a Teca. Muito bem-vinda. Obrigada, que surpresa, viu? Obrigada, Pablo, obrigada do convite. Olha, bacana estar aqui, Planeta Campo. E você falando de sustentabilidade, né? Falando de todas essas pautas, do que a gente tem que caminhar aí no agronegócio, é um presente. Presente está aqui, muito obrigada. Obrigado você por ter vindo, porque me ajuda justamente a disseminar essa informação que é tão importante, que garante o futuro, né, da nossa produção, do nosso agronegócio. Com certeza, é isso aí. Em Teca, inclusive, no dia a dia aqui, né, a gente fala de tantas técnicas e tecnologias que estão surgindo, né? A SRB, quais que ela acredita em caminhos possíveis para que o agro seja mais sustentável? Olha, você sabe que hoje de manhã eu estava conversando até com a Embrapa, grande parceira, né, do produtor rural, e a gente estava relembrando, nesses últimos 40 anos, o que o Brasil cresceu. Começou a Revolução de 70, 80, 90, e agora, em 2000, a gente está falando de LPF, né, que é nossa grande integração lavoura, pecuária e floresta. Estamos falando de agricultura 4.0. Então, houve uma evolução assim tão grande de tecnologias que eu e você nós estávamos discutindo antes de entrar aqui, que eu acho que o produtor hoje, ele tem um leque de oportunidade, né, Pablo, para usar e para caminhar. E outra coisa, com esse aumento de custo de produção que a gente está vivendo, que a gente sabe, né, do meio de 2021 para cá, entrando em 2022, a gente teve incrementos aí, um aumento muito grande de custo para um produtor. Ele ter uma gama, uma variedade de oportunidade, de tecnologia para ele usar, que seja um simples rotacionamento de pasto, ou até fazer um uso de tecnologia que ele onere mais, eu acho que isso é excelente. O que nós dois sabemos é que é um caminho sem volta. Sim. Eu e você. E até imaginei mesmo, pelo teu dia a dia com os produtores, né? Porque a Teca visita muita gente, de que a SRB acredita que o início, claro, deve ser com as técnicas que são mais simples e eficientes, né? Como você falou, o rotacionamento, um sistema de plantio direto, né? Na realidade, é uma grande técnica, é do Brasil e que funciona muito, né? E o quanto que às vezes os nossos produtores que nos assistem todos os dias, até eu, no Jornal Diário, mostrando tanta novidade chegando, às vezes pode até se sentir pressionado, né? Meu Deus do céu, vou dar conta de fazer tudo isso? Não precisa, né, Teca? Para onde que eu vou, né, Pablo? Para onde que eu vou correr com tudo isso que está, né? Eu acho que é bem isso. Pablo, sabe, ouvindo você, tem outra coisa que me veio à cabeça. 80% do Brasil é de pequeno produtor. Então, a sua preocupação com isso, ela é muito bem-vinda. Porque 20%, né, que eu falo, do Brasil está participando, né, dessas exportações recordes, tal. São esses produtores que não é pelo tamanho, mas já estão muito mais, de alguma maneira, organizados para essa produção. Mas, se a gente for falar, né, como eu falo do Brasilzão, Pablo, né, que é de produtor que não está ainda com essa mesma configuração. Então, para esse produtor, ele tem muito para fazer, sabe? Como você muito bem falou, né? Vamos rotacionar os pastos. Outra coisa, o cuidado. Tem uma coisa que a gente tem pensado muito, que é na água. Sabe, eu estava lembrando aqui, te escutando, olha, o ano passado a gente teve, né, um evento climático aí de muita seca. Eu estou no interior de São Paulo, sou produtora aqui, nós tivemos meses
sem chuva, né? Era uma coisa que não acontecia aqui no interior de São Paulo, como em outros estados. Então, cada vez mais, o produtor do Brasil, ele está se conscientizando como é importante a adequação, o cuidado com a água, o manejo da água, o manejo do solo. Eu acho que tudo isso está em discussão hoje, não só em discussão, a gente tem que colocar num planejamento nosso e colocar no dia a dia. E olha, sinceramente, tem muito produtor, acho que a maioria do Brasil já teve uma consciência disso e está caminhando com essa preocupação. E pela simplicidade mesmo, como a gente disse, você tem percebido que é o cuidado com a água, Sim. que é o cuidado com o solo, Sim, né? sim. Até porque o produtor não precisa fazer tudo o que está surgindo, ele pode escolher, né, Sim, Teca? sim. Às vezes você tendo uma grande área de floresta, uma rotação, né, um cuidado com as suas nascentes, pronto, você já consegue equilibrar as emissões dos gases de efeito estufa, que é uma necessidade mundial, né, e já faz totalmente a sua parte, né, já é uma grande parte, aliás, e o produtor acaba também melhorando o dia a dia dele. Com certeza. Sabe outra coisa, Pablo, te ouvindo? Cercar as nossas APPs. Sabe, ainda tem um Brasil ainda, tem muita gente que já cercou, mas nós temos muito trabalho para fazer. Então, só do produtor pensar isso, pensar nos seus rios, né? O rio que ele tem, hoje em dia a gente vê que é uma oportunidade você ter uma nascente dentro da sua fazenda, sabe? É uma oportunidade no sentido positivo de você ter um rio dentro da sua fazenda. Então, o produtor, ele já entendeu cercar isso, evitar que o gado, de alguma maneira, pise nisso, que faça, como a gente fala, aquele piseiro, que destrua. Muita gente já está levando agro encanado para o seu gado, sabe? Fazendo com que isso aconteça. Então, eu acho que é um processo que já está sendo feito. Agora, é óbvio, olha a dimensão do Brasil. Né? Eu falo que ainda tem gente que pergunta assim, Pablo, mas por que não fizeram isso ainda? Porque, menino, porque acho que é uma imensidão. E as coisas vão andando conforme acho que é possível, né, Pablo? E aí, com o tempo, eles vão também agregando mais tecnologias. Com certeza. Né? E transformando essa produção para algo cada vez mais eficiente. E aí, a gente tem que dar tempo para que essa informação chegue. A gente aqui faz o nosso papel, inclusive, e muito depende, né, Teca, da conectividade. Nossa, como é que você tem visto isso pelo Brasil? Olha, é muito bacana até falar do trabalho que você tem feito aqui, que é meio-dia, né? Que você fala, aí você dá as dicas, tal. O que eu te falei hoje, sinceramente, eu quero ouvir também, porque a gente aprende, né? Você falando de tanta tecnologia aí para todo mundo ouvir. E eu também quero ouvir, sinceramente. Vou te seguir lá para ver. Olha, eu acho que falar de conectividade hoje é falar de tudo que você está falando. É levar todas as informações que o Pablo está levando, que a Embrapa está fazendo, para esse pequeno produtor ou para esse produtor do Brasil. Acho que conectividade é dar oportunidade de chegar novas fibras para esse Brasil inteiro aí, né? Que a gente, eu gosto muito de falar desse Brasilzão, porque, gente, na hora que você sai do estado de São Paulo, você começa a subir, se você já viajou muito, que você já me contou pelo Brasil também, quando você começa a andar pelo esse Brasil, você vê cada rincão, né? Os rincões que ainda tem, e com uma boa fibra, com uma boa conectividade, esse produtor que de alguma maneira está isolado da comunicação, Pablo, ele vai poder fazer parte disso aí. Ele vai poder te ouvir, ele vai poder pensar, depois que eu vi o seu programa, falar, puxa, o Pablo falou aquilo, será? Sabe, eu acho que se colocar à prova. Então, eu acredito, né, nesse mundo atual, a gente sabe disso, internet, tudo, mas a conectividade para o campo é essencial. Ela acaba fazendo com que esse trabalho até nosso, e não só da comunicação aqui também, mas até das próprias empresas que trabalham com os produtores rurais, né, governos também, que tudo isso, essa comunicação seja mais justa. Boa. Porque se o produtor rural não tem acesso a essa informação, para ele evoluir, como cobrar dele que ele faça uma adaptação de manejo? Sim. Você falou tudo. Eu acho que a comunicação, a internet, né? Bom, hoje em dia a gente tem até uma frase que eu gosto muito, todo o conhecimento está online, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que isso que aconteceu nesses últimos 2 anos, principalmente, né?
só para fazer uma comparação aí do que você está falando, esses últimos 2 anos que nós ficamos, de alguma maneira, presos, né, dentro de casa, dentro do seu trabalho, ninguém andou muito, toda a comunicação está online. Outra coisa, vocês que trabalham com comunicação, né, os canais de televisão, rádios, vocês acho que nunca trabalharam como vocês têm trabalhado, tanto, produziram tanto, né, Pablo? E isso aí precisa chegar. Até para a gente é difícil acompanhar, Teca. Imagina. Sinceramente, eu nunca pude falar isso na TV, não porque eu não poderia, mas porque não tinha, né, uma oportunidade. Porque está surgindo tanta coisa e nas nossas reuniões de pauta a gente fica pensando, meu Deus, como é que a gente vai dar conta de contar isso tudo? E falar para o produtor, como você falou, sem ele se assustar, não é, Pablo? Sem ele falar, nossa. Mas eu acho que a conectividade entra muito nessa premência, nessa necessidade. E outra coisa, Pablo, também que o Brasil está caminhando, mas tem uma carência muito grande, que é infraestrutura e logística. Né? Você anda de novo pelo Brasil, você vê, né, a gente andar aqui no estado de São Paulo é um oásis. Você está com estradas e todas as conexões aí, está tudo muito bem feito. Agora tem um Brasil ainda que precisa ser feito e está sendo feito, para esse produtor também ter acesso a outras, né? Para ajudar o produtor no dia a dia e também para que a gente evolua no tema da sustentabilidade, o transporte, a logística é importante. A gente fala mais sobre isso no próximo bloco, então, Planeta Campo Entrevista, hoje com Tereza Vendramini. Planeta Campo Entrevista, nessa edição com Tereza Vendramini, que é presidente da SRB, Sociedade Rural Brasileira. Teca, falávamos de infraestrutura e logística. Você que viaja bastante pelo Brasil, né? O que tem percebido? A gente sabe que esse ainda é um grande problema para a gente escoar a produção, por exemplo, né? Mas também poderia ajudar a gente até em sustentabilidade quando falamos de transportes mais eficientes, menos poluentes. Sim, com certeza. Eu acho que uma das pautas, né, que eu tenho acompanhado bastante, eu acho que todo mundo, né, é a infraestrutura e logística brasileira. Eu falo que tem muita coisa para ser feita ainda, mas está caminhando, né? Olha, por sinal, a gente tem um PL agora que estava até andando bastante dentro da frente parlamentar, que é a BR do Mar, que é cabotagem, né? Que eu e você estávamos discutindo assim um pouco antes, até esse transporte, né, marítimo, a importância disso, essa imensidão do Brasil, o quanto que tudo pode, de alguma maneira, ser efetivo, tudo pode ajudar um pouco nesse transporte. E foi um PL que caminhou bastante, agora ele deu uma parada, ele voltou, acho que para ele tá parado para alguma análise, se Deus quiser que destrave isso daí, sabe? Então eu acho que o Brasil tem um tanto grande ainda para fazer e para caminhar. A gente sabe, né, andando, você falou que eu ando pelo Brasil, olha, Pablo, pouco, porque perto dessa imensidão, né, e essa vontade que a gente tem de estar com as pessoas, de conhecer, eu falo que eu ando pouco até, porque é muita coisa aí para a gente ver. Mas o pouco que eu ando é sim, eu acho que tem muita coisa para conectar ainda. E você falou uma coisa importante, acho que a infraestrutura e logística dá a oportunidade das pessoas não só se locomoverem, mas terem uma vida, de alguma maneira, mais digna, de receberem né, os suprimentos, de se organizarem, de fazer uma projeção de vida que ela possa, de alguma maneira, comprar os seus insumos e receber de uma maneira efetiva. E aí você vê situações e rincões aí do Brasil que demoram dias, os caminhões quebram, tal. Então, eu não tenho dúvida que essa pauta é muito importante. E se ela fosse desenvolvida como a gente gostaria, né, Sim. Teca, o quanto que o nosso agro poderia ser ainda mais eficiente Sim. e abastecer mais o mundo, né? Com certeza. Eu acho que acho que a palavra é agilidade. Você não acha? Uma agilidade que tudo pudesse andar mais. E você citou até sobre essa falta de transporte, né, que pode atrapalhar até uma chegada de insumo. Sim. Agora a gente está numa pauta aí muito importante que é sobre os fertilizantes, sim. né, o custo de produção aumentando ainda mais agora por conta disso, né? Como é que você acredita que o nosso agro ele pode tentar virar esse jogo, né? Acho que uma adaptação, por exemplo, até para bios, quem sabe? Olha, você fez uma pergunta muito importante, né? Eu acho que tocou num tema
que é os fertilizantes hoje no Brasil, o que ele significa para o produtor rural. E acho que junto com a sua, né, sua provocação, Pablo, vem a palavra que é o aumento de custo de produção do produtor. Né, aumentou muito. Né? Eu sei que fertilizante, se eu não me engano, para soja e milho, aumentou 100% o custo, né, para o produtor, e alguns herbicidas, se eu não me engano, 186%. Então, é um aumento significativo, muito grande, né, que está forçando o produtor, como eu falo, a pensar em gestão como antes. Sempre pensou, mas hoje é uma exigência assim, básica. Né, dele gerir muito bem o seu negócio, porque o nosso custo de produção, ele deu uma guinada, assim, eu acho que muito grande. E com certeza, o produtor rural se adequando, né, se adequando a toda essa situação, sabe, e tentando se organizar cada vez mais dentro da propriedade, a coisa vai fluir de uma maneira, como você muito fala, mais sustentável. Agora, hoje nós estamos sim com esse problema acho que de fertilizante que está chegando no Brasil. E olha, Pablo, tem uma outra coisa quando a gente fala de fertilizante no Brasil, que eu falo, que eu tenho tocado, a gente está falando, né, dessa dificuldade do Brasil, mas de uma guerra mundial que está acontecendo, e toda vez que eles me perguntam de fertilizantes, eu falo, nós estamos sim preocupados com a produção do Brasil, mas eu gosto muito de frisar que eu não imaginava em 2022, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas o mundo tivesse mais uma guerra mundial como está acontecendo, sabe? Para mim é muito importante me colocar nesse sentido. Sabe? E a gente já falou sobre isso, inclusive, no programa diário também, estamos alinhados aqui, Teca, porque realmente é algo inesperado para essa fase, né, da nossa sociedade, né? Totalmente, realmente desnecessário em um momento em que o mundo está discutindo união para poder deixar com que o planeta seja habitável por nós, a gente está destruindo partes dele e atrapalhando outras partes do mundo também, e acaba sendo quase que uma guerra, como você disse, mundial, né? Porque afeta todo mundo. E pessoas, né, Pablo? Eu acho que a gente está falando de produção, nós estamos falando aqui de sustentabilidade, que é maravilhoso, futuro. Você fala de futuro aqui, né, no seu programa, que é isso mesmo, como deixar esse futuro, o meu futuro, né, dos meus netos, de todo mundo, de uma maneira mais segura, mais sustentável. Só que nós estamos falando de vidas humanas aqui, que tá acontecendo, então eu gosto muito de pontuar isso também. Vamos agora a um quadro nosso, Teca, que a gente reúne aqui as palavras, as siglas que estão surgindo junto com esse movimento pela sustentabilidade, né? A gente vê pela TV, pela internet, a gente coloca aqui para você, então, essa nuvem de tags que a gente fala, e aí você pode escolher alguma que você gostaria de falar ou acha que os nossos telespectadores deveriam saber um pouco mais, né? Talvez da sua visão. Nossa, acho que tem algumas, né, Pablo? Acho que tem algumas, sinceramente, muito importantes. Você estava falando agorinha mesmo sobre impacto social aí, né? O quanto acaba afetando as pessoas. Com certeza. Outra palavra muito importante que eu falo muito, eu falo que quando eu quero falar uma coisa bem bacana fora do agro, eu falo de LPF, né? Então, crédito verde, ISD, que está muito, né, junto com a gente. Olha, outra ali, olhando rapidamente, extremos do clima, que é uma coisa que está nos afetando, né? A gente está com uma safra hoje, diminuiu a previsão de safra, nós estamos, acho que, com uma ideia de 268 milhões de toneladas, por causa, nós tivemos uma seca grande e tivemos também, além da seca, geada, você lembra, ano passado? Então, eu acho que o teu quadro aqui tem várias palavras que pudesse... Mas os extremos realmente são algo que o produtor tem que ficar muito de olho. Lógico, existe uma imprevisibilidade, né? Sim. Mas ele perceber o que pode acontecer na região em que ele vive é muito importante, né, Teca? Com certeza. É um tema muito urgente para você aí, Sim. inclusive. Um outro quadro que a gente também tem aqui para encerrar o nosso programa, então, é fazer com que o nosso convidado imagine o nosso planeta daqui 10 anos. Opa. Como será que a Teca vê, hein? Será que é mais otimista, mais pessimista, realista? Até quero entender qual palavra que ela usa, então, para o nosso planeta em 2032. Nossa, que lindo isso aqui. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva,
muito, né? Acredito demais na vida, acredito demais nas ações que a gente está desenvolvendo, que é disso que a gente está conversando aqui. Então, eu realmente vejo um mundo caminhando para 2032, fora algumas situações extremas que nós acabamos de falar, de muita união, de uma humanidade muito forte entre as pessoas. E, sinceramente, Pablo, pensando no nosso planeta, de uma maneira cada vez mais que eu acho que é de cuidar, é um grande abraço na terra, os produtores juntos, fazendo cada vez mais, regenerando o seu módulo, a sua fazenda. Eu acredito muito nisso. É realmente bem bonito, né, Teca? Porque a gente está falando, como você disse, de cuidado. Ah, com certeza. Né? Cuidado com as pessoas, sim, né? Cuidado com a terra que nos dá tudo. Sim, sim. Né? É um olhar um pouco diferenciado, só que se a gente for ver, um olhar que a gente sempre deveria ter tido. Sim. Talvez o mais importante deles. Pablo, é um aprendizado. Né? Eu acho que tudo na vida é um aprendizado e eu acho que nos últimos anos nós estamos caminhando e estamos nos conectando nisso daí. Verdade. Né? Obrigado também, então, por essa conexão. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Quero voltar. Volte sim, porque Tá pelo bom. que vocês viram aí, né, a gente tem muito tema, Ixi. a gente só foi escorrendo aqui rapidamente sobre cada um deles, né? Obrigado, querido. Muito obrigado. Até mais, então. Até mais. Obrigado também pela companhia e até mais. Tchau, tchau.